Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Tips. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma notícia para vocês. Conforme eu prometi nas últimas semanas, eu venho trazendo notícias relacionadas ao mundo do mergulho, do off-road, e agora eu trago para vocês um lançamento muito bacana e muito aguardado, que é o lançamento da Garmin voltado para o mergulho. Todo mundo sabe que a Garmin faz equipamentos que nos apoiam para fazer atividade física, seja aquele relógio para você fazer uma pedalada, uma corrida. Existe a linha Fênix também, que promete auxiliar as pessoas que saltam em paraquedas, e a linha MK, que é mais voltada para esportes aquáticos, sem abrir mão dos esportes convencionais. Então, esse charme da Garmin, né, que outras marcas ainda não conseguem fazer com tanto primor, eu acho um ponto muito bacana, porque é muito legal o fato de você poder viajar, por exemplo, apenas com o seu computador de mergulho e, sendo ele um smartwatch, você consegue unir, né, várias características num único dispositivo e vai levar menos coisas para viagem. Para mim, é um ponto super positivo. Eu tenho colegas que têm as últimas versões desse computador de mergulho, o MK1, o MK2, e digamos que eu tenho percepções de usuários um pouco distintas, né? Por exemplo, um amigo meu usa o MK1 há muito tempo e nunca teve qualquer tipo de problema. Já o outro colega usa o MK2 e teve probleminhas com relação ao dispositivo. Então, assim, tudo bem, não é um espaço amostral muito grande, mas me mostra, por exemplo, que eu acho que é um dispositivo que ainda precisa evoluir muito sobre esse aspecto de mergulho, porque é uma atividade que demanda muito mais resistência, perícia, tecnologia do equipamento. Então, se ele apresentar qualquer falha, dependendo do tipo de mergulho, isso pode colocar a vida do mergulhador em risco. Bom, vamos aos pontos positivos, negativos, inovações, e aí eu vou deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões. A principal novidade desse computador de mergulho em relação aos últimos modelos é que ele tem um recurso que diferencia ele de qualquer computador de mergulho que eu tenha conhecimento, que é o fato de você conseguir se comunicar com outros mergulhadores. Isso mesmo, através do seu relógio, do seu computador de mergulho, você consegue enviar mensagens para o seu duplo, para o seu grupo, perguntando, por exemplo, se está todo mundo ok. Isso é uma inovação muito bacana. E pelo que eu pesquisei, você consegue fazer isso em até 30 metros de distância de um componente para o outro. Além disso, você consegue fazer o monitoramento dos gases, tanto os que você usa, quanto de pessoas que estão mergulhando junto com você. Então, se você é um Dive Master, né, ou tem algumas pessoas que mergulham com você que são um pouco inexperientes e tem os dispositivos, né, que podem fazer com que o seu computador faça essa leitura, é interessante utilizar. Normalmente, durante essas atividades, né, para pessoas que não têm um conhecimento tão avançado ou uma prática, você, o Dive Master, fica perguntando, né, quanto de gás você tem. Então, dessa forma, você não precisa ficar perguntando. Você consegue também programar alguns tipos de mensagens, como, por exemplo, hora de subir, agrupar. Então, eu acho muito legal, porque você consegue mitigar alguns riscos e também tornar a atividade um pouco mais legal, porque fica mais leve você conseguir se comunicar de maneira mais fluida. Normalmente, os mergulhadores que estão guiando usam alguns guias, batidas no cilindro, gestos, né, mais firmes, e com esse tipo de tecnologia você facilita a vida de quem está tocando a operação também. Então, ponto para mim que é fantástico, quero ver funcionando, quero ver se funciona mesmo, mas se funcionar, coloca ele num outro patamar com relação a computadores de mergulho. Uma coisa interessante com relação a esse tipo de equipamento é a durabilidade da bateria. E a Garmin promete 48 horas de autonomia para o computador de mergulho. É uma autonomia relativamente boa. Eu uso um outro computador, né, um computador da Ashwater. Ele tem a bateria, digamos, um pouco mais parruda. E também eu acredito que nem seja tanto por conta da bateria, mas sim pelo número de recursos. Por ele ter um número de recursos limitado, ele consome menos bateria. Então, você está tendo um computador de mergulho
muito completo, com muitos sensores, né, muitas funções ativas a todo momento. Então, 48 horas de autonomia, eu acho que é uma bateria bem bacana. Outra característica que diferencia o Garmin dos outros computadores de mergulho é a questão do tamanho do mostrador. A maioria usa um único tamanho, né? E a Garmin vai de 43mm até 51mm. Então aquela pessoa que às vezes tem um braço muito fino ou muito grosso, consegue achar um computador de mergulho que se adeque melhor ao seu braço. Aí, além disso, existem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de ler e talvez uma tela um pouco maior facilite isso. Mas basicamente essa diferença do tamanho é para harmonizar melhor com o seu braço, né? Tem pessoas que tem, como mulheres, por exemplo, tem um braço mais fino e fica aquele cebolão aqui. Eu não acho muito elegante. Então a Garmin também se preocupa com isso. Nota 10 para a Garmin nesse aspecto. Um recurso que para mim é exclusivo da linha Garmin é a questão de disponibilizar mapas de mergulho. Eu nunca vi isso em nenhum outro dispositivo. Então isso também torna o computador Garmin muito diferenciado dos seus concorrentes. Outra coisa que não se pode deixar de lembrar é que esse computador não serve apenas para mergulho recreativo. Existe a linha de mergulho técnico e ele atende prontamente qualquer linha de mergulho. Tanto é que ele é homologado para descer até 200 metros. Isso faz com que ele tenha uma autonomia aí de profundidade, né? Uma garantia de funcionamento muito bacana. Eu recentemente apresentei um review aqui de uma outra marca que homologava, por exemplo, os seus computadores daquela linha até 120 metros. Para os mais curiosos e aficionados aí pelo tipo de algoritmo que o computador leva em consideração na hora de fazer o planejamento do mergulho, ele usa um Puma, que é o algoritmo mais respeitado, né, e utilizado por mergulhadores técnicos do mundo. Seguindo a tendência, aliás, continuando, né, o que era muito bom, o MK2, o MK3 também usa tela de AMOLED. E o AMOLED, eu já uso um computador de mergulho que tem essa tecnologia de tela. Ele é muito melhor para você ler qualquer informação embaixo d'água. É muito nítido, o contraste dele é perfeito. Então também, ponto positivo, nota 10 para Garmin, que não abriu mão da tela, né, para, sei lá, economizar na linha de produção e melhorar os lucros. Não, eles estão utilizando o que há de melhor aí para a confecção construção, né, desse aparelho. Agora eu vou dar uma lista para vocês de diferenciais que tornam o Garmin um computador único no mercado. Ele possui modo de mergulho para gás único, múltiplo, nitrox e trimix. Além disso, ele também tem o modo de apneia e também você consegue, além do mergulho convencional de circuito aberto, fazer o mergulho de circuito fechado, o Rebreather. As telas personalizáveis para cada tipo de mergulho são simplificados e o texto maior para dados críticos do mergulho. O computador já vem com 4.000 locais de mergulho pré-carregados, ou seja, se você estiver próximo de um lugar onde tem um desses 4.000 pontos, você consegue visualizar no computador. Isso é muito interessante. Imagine só, você está, sei lá, em Curaçao, em Bonaire, na Colômbia, e você consegue ver que ali naquele local que você está procurando um ponto de mergulho, a Garmin já mapeou e está te indicando com um ponto de mergulho bacana. Você nota 10. Ele ainda possui integrados ao dispositivo o altímetro, barômetro e bússola de superfície e subaquáticos. Ele também tem um verificador de condições da maré, ou seja, se ele estiver conectado à internet do seu telefone, ele consegue dar para você em tempo real como está aquele local de mergulho com relação à maré. Também é algo incrível se a gente pensar que você tem todo esse tipo de informação num único dispositivo. E aí, pessoal, saindo um pouco da questão do mergulho, ele é um smartwatch que tem todas as funções que os outros aparelhos do mercado têm. Ou seja, se você quiser pagar uma conta utilizando o seu smartwatch, você consegue. Se você quiser fazer uma corrida, uma trilha, pré-carregar uma trilha de mountain bike para você fazer e ir seguindo um mapa, você consegue fazer também. Ou seja, ele tem tudo literalmente. Faz o monitoramento dos seus batimentos cardíacos, VO2. Não há o que falta, eu acredito, nesse dispositivo. Então, assim, eu quero muito vê-lo, né, funcionando, igual eu disse anteriormente.
mas eu acredito que ele sai na frente com relação a novidades, né, e funcionalidades em relação a qualquer outro computador de mergulho. Fazendo essa leitura, eu consigo falar para vocês que ele é o computador mais completo, mas eu não consigo falar se ele é o mais confiável, se ele é o que mais aguenta, né, a questão de operação de mergulho, aquele dia a dia, água salgada, lama. Então eu teria que ver ou conhecer o aparelho, ou testar, ou conhecer alguém que realmente faz um uso severo para garantir para vocês aqui que ele é um aparelho nota 10, como eu vim falando no vídeo todo. Então, com relação às informações que a Garmin disponibilizou, realmente não há o que discutir. Agora resta saber se de fato no campo, ali na água, ele realmente vai entregar tudo que promete. Pessoal, uma coisa que eu sei que todo mundo se pergunta é quanto vai custar uma belezura dessa. Eu pesquisei na internet sobre o preço de lançamento, ele varia de 1.100 libras até 1.600 libras na versão com a maior, né, o maior diâmetro e também o acabamento em titânio. Então assim, não é um equipamento barato, mas também ele não está tão posicionado tão acima dos seus concorrentes diretos. Digamos que ele está com preço competitivo. Mesmo após saber tudo isso, eu ainda assim ficaria com o meu Showater. Eu ainda tenho a percepção, posso estar errado, que o Showater ele aguenta mais pancada, ele é um computador mais robusto, né? E o Garmin um computador mais sensível. Quero muito estar errado, quero muito que a Garmin de fato entregue algo que revolucione e que traga mais benefícios, fazendo com que seus concorrentes corram atrás, porque agora, se de fato o computador entregar tudo isso e não apresentar problemas, dá para garantir que ele é o melhor computador do mercado. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar o like, aquele tapa maroto na sineta. Isso ajuda a gente a chegar cada vez mais longe e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Um abração e até a próxima.